Meus amados irmãos, saúdo a todos com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia, Neemias capítulo 3. Neemias capítulo 3, versículo 14. Versículo 14 e 15 diz assim: Filho de Recabe, maioral do distrito de Bet-Arquerem, este edificou e lhe levantou as portas com as suas fechaduras e seus ferrolhos. E a porta da fonte reparou a Salum, filho de Col-Ozé, maioral do distrito de Mispa, e este a edificou e a cobriu, lhes levantou as portas com as suas fechaduras e seus ferrolhos, como também o muro do viveiro de Selá, ao pé do jardim do rei, mesmo até os degraus que desce da cidade de Davi. Amém? Tomai vossos assentos, obrigado pela reverência. E hoje estamos aqui na quinta porta, a porta do monturo. Quando se fala nesta porta, tem o sentido de limpeza e de organização. Texto muito bom para palestra para casais, né? Só que eu não vou ministrar para casais hoje, não. Vamos estar falando algumas coisas aqui, que às vezes tem aquele parede sai largando toalha molhada em qualquer lugar, né? Largando calçado no meio da sala, né? Pega uma coisa do lugar e coloca em outro, né? Dá uma mão de obra para a companheira, para organizar, né? Deixar para outra oportunidade, né? A porta do monturo era por onde as pessoas levavam o lixo para fora da cidade. No Vale do Cedron, onde lançavam tudo o que devia ser queimado. Era nesse vale que era queimado todo o lixo da cidade. Essa porta, ela só saía. Ninguém adentrava a cidade por ela. Só saía. Quando todo o lixo saía. No Vale do Cedron se jogava os ídolos de tudo que devia ser destruído. Nestes monturos, Neemias encontrou a porta de Jerusalém queimada. Essa porta ela estava destruída. Voltamos aqui no segundo livro de Crônica, capítulo 30, e o versículo 14 diz: E levava-se e tirava altares que havia em Jerusalém, e também tirava todos os vasos de incenso e os lançava no ribeiro de Cedron. Nesse ribeiro era lançado todo ali que saía de Jerusalém. Ainda no segundo livro dos Reis, sendo o capítulo 23, o versículo 6, 23 e 6, também tirou da casa do Senhor os ídolos do bosque que foram de Jerusalém até o ribeiro de Cedron, e o queimaram junto aos ribeiros de Cedron, e desfez em pó, e lançou seu pó sobre a sepultura dos filhos dos povos. Aqui no dia de Josias, cumprindo aquela profecia daquele profeta, que ele esteve lá em Betel, e ali quando Jeroboão estava ofertando os sacrifícios, e disse que aqueles ossos seriam queimados e lançados. Então aqui cumpriu aquela profecia daquele profeta anônimo, que ele obedeceu a Deus até em certa parte, mas ele
para no meio do caminho, que no meio do caminho não é lugar nós paramos, né? Sempre caminhar avante. E aquele profeta velho alcançou ele e disse que um anjo do Senhor tinha falado com ele. Ele acreditou mais na voz do anjo do Senhor do que na palavra de Deus, tinha dado a ordem, tinha dado para ele. E ele foi tragado ali para um leão. Entre um jumento e um leão, o leão preferiu matar só ele, né? Então, quando nós olhamos para essa porta do futuro, nós vemos aqui de uma faxina. Uma faxina nas nossas vidas, tanto do lado físico e do lado espiritual. Do lado físico, aquilo que eu falei, muito apropriado para uma palestra para casais. A gente recebe a ver algumas informações de companheiro que não tem muito cuidado de si, no corpo, né? E isso é muito importante, temos cuidado. Já essa caminhada aí de 24 anos, historiando, já vemos casamento à beira do fracasso por falta de higiene, né? Tanto de ambas as partes, tanto do companheiro não tem o cuidado, como da mulher com a casa. Tenho certeza que feriado foi dia de faxina, né? Cuidado estava na beira da separação. E a gente conversando, disse, não, caso a vez fácil de resolver, que era o zelo de si mesmo, ter o cuidado. Timóteo fala que tem que cuidar de si mesmo. Bom, cuidar da aparência, da arrumar, da cuidado. Isso é um dever de cada um de nós. Tem como, da companheira, e o zelo pela casa. Quando nós adentramos no lado espiritual, que é o que nós vamos falar nesta noite, nós vamos, com base aqui, vamos lá para Lucas, capítulo 15. Capítulo 15 de Lucas. Aqui, essas três parábolas, perdidos e achados. Um foi perdido fora do aprisco, a ovelha. Outro perdeu as dracmas dentro de casa. E a outro, ele se perdeu de casa, saiu de fora de casa. O mais interessante foi que perdeu dentro de casa. O qual a mulher que tendo 10 dracmas, e se perdeu uma dracma, não acende a candeia, e vai à casa e busca com diligência até achar. Então, ela perdeu dentro de casa. E aquelas dracmas tinham uma importância muito grande, que era um presente do noivo. Ou não era um padrinho que dava. E ali ela tinha um sentido de compromisso, de fidelidade ao esposo. Se ela perdesse uma daquela ali, era uma desconfiança. E ela perdeu uma. E toda vez que faz a faxina, move todo lugar, né? Tira sofá, tira cama, tira tudo para limpar e até encontrar. E sempre foi preciso acender a luz. Muitas vezes precisamos acender a luz para ver o que precisamos melhorar na nossa vida, o que precisamos tirar da nossa vida, o que nós precisamos mudar, que possa estar atrapalhando, pode estar sendo um impedimento. Nós precisamos tirar, limpar, remover das nossas vidas. Quando nós olhamos para a carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 19 ao 21, nós vemos aqui, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza e lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfia, emulações, iras, peleja, dissensões e heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a estas,
acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Eu não acredito que crente tem inveja de outro. Eu acredito que a bênção de alguém que alguém alcançou, você não deseja ela para si. O que é invejoso não é ele ter um igual, é querer o que o outro tem. Alguém que tem o nome escrito no livro da vida, ele não tem esse desejo. Mas aqui diz que esse lixo, ele precisa sair fora, tirar ele fora das nossas vidas. Nenhum desses aqui pode estar dentro de nós. Porque às vezes nós podemos idolatrar algo que nós temos. Podemos idolatrar um carro, podemos idolatrar uma casa, podemos idolatrar uma pessoa, um filho. Nós não podemos idolatrar, podemos amar. Idolatrar não. E ele diz aqui, tudo isso aqui são lixos que precisa ser removido das nossas vidas. Um pouquinho à frente, meu versículo, Efésios, capítulo 4, versículo 25, 4 e 25. 4 e 25 diz assim: pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Aqui fala de transparência, de verdade, sinceridade. A palavra sinceridade, ela vem numa palavra latina, sincera, sem máscara. Quer ver, a pessoa pode esconder atrás de uma máscara e falar algo que fazer alguma coisa. Mas aqui diz que precisa tirar tudo isso, ser removido das nossas vidas. E Evangelho segundo Lucas, no capítulo 6 de Lucas, e o versículo 45, o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o quê? O bem. Mas o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Porque a abundância do seu coração fala o quê? A boca. Então, por isso que precisamos fazer uma limpeza, porque só pode sair, não pode adentrar. A porta do lixo, ela não é aberta para entrar, só era para sair. Então nós precisamos ter o cuidado de nós estar sempre monitorando a nossa vida. Que lição nos traz a porta do monturo? A igreja e a família devem ter cuidado para não se contaminar com o lixo deste mundo. E o que é o lixo deste mundo? As heresias, apostasias, a imoralidade e a mentira. Essas coisas não podem adentrar na nossa vida. O nosso coração não pode ter isso. Heresias é um perigo, que é tudo aquilo que distorce a palavra do Senhor. Aquilo que não tem respaldo da palavra do Senhor é heresia. E apostasia é o abandono da fé consciente. A pessoa está consciente, ele está fazendo aquilo. Isso aqui é pecado, mas ele está fazendo. É apostasia. E a imoralidade é tudo aquilo que é abominável diante do Senhor. A porta do monturo nos ensina que todo mal deve ser retirado de nossa vida e sempre precisamos nos manter limpos na presença do Senhor nosso Deus. Vamos ver aqui que o sábio Salomão,
ele nos ensina sobre este assunto. Eclesiastes, capítulo 9, e o versículo 8 diz assim: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Aleluia. Aqui é de pureza diante do Senhor, porque esse Deus, ele requer de nós, aqui em Levítico, capítulo 11, e o versículo 40, o versículo 40 diz assim, o versículo 44: porque eu, Senhor, vosso Deus, portanto vós vos santifiqueis e sereis santo, porque eu sou santo, e não contaminei a vossa alma por nenhum réptil que se arrasta sobre a terra. Aqui ele nos atribui para a questão da santidade, para nós sermos santos, porque ele, o Senhor, ele é santo. Assim como o povo de Jerusalém tinha o hábito de jogar fora tudo que não prestasse e manter dentro da cidade sempre limpa, evitando doença e mau cheiro, deste modo deve ser cada um de nós. A limpeza, ela é importante. Guardar aquilo que é bom. Tem pessoas que em casa ele guarda de tudo. A mulher quer jogar alguma coisa fora. Esse aqui não joga fora não. E vai criando tantas coisas dentro, juntando tanta coisa dentro de casa. Guarda-roupa está lá, tem camisa que ele tem um ano que ele não vestiu. Não tem coragem de dar uma para o bazar. Se jogar, tirar, dá uma limpada. Sempre quando você faz algo por alguém, pode ter certeza que Deus não deixa sem recompensa. Deus, ele é fiel. Precisamos mover tudo. Se não tomarmos cuidado, todo esse lixo invadirá nossos lares por intermédio também da mídia. Aqui estou falando já nas questões das heresias que pregam por aí, na mídia, e a pessoa às vezes deixa de ser levada por ela. Não permita que a abominação lhe entre pela casa. A palavra de Deus, ela nos adverte, lá em Deuteronômio 7:26, não meterás, pois, abominação em tua casa, para que não seja anátema, ou seja, maldição. Porque quando Paulo, pregando lá nos Gálatas, escrevendo a carta aos Gálatas, capítulo 1, versículo 8, se não me engano, 9, acho que 9, diz que se alguém pregasse outro evangelho, seria anátema, né? Mesmo que fosse um anjo, seria anátema, seria maldição. Então, se você vê algo na mídia que distorce os princípios da palavra do Senhor, é maldição. E tomamos o cuidado, pois como o que vemos e ouvimos e lemos, pois as Sagradas Escrituras, ela nos admoesta, nos adverte, alerta-nos para não colocarmos coisas más diante dos nossos olhos. É isso mesmo que diz o Salmo 101. Salmo 101, e o versículo 3 diz: não porei coisa má diante dos meus olhos, aborreço as ações daquele que se desvia, nada se me pegará. Então, o cuidado com que nós colocamos diante dos nossos olhos. Essa porta era queimada, todo o lixo. Deus é tão organizado que ele montou um saneamento básico durante a trajetória do povo de Israel, pelos 40 anos no deserto. Se você ler o livro de Êxodo, você vai ver o tanto que Deus, Êxodo, Deuteronômio, tanto que ele era organizado com a questão da limpeza da cidade. E isso tem aplicação para as nossas vidas. Nós temos que ter o cuidado para nós juntarmos lixo
dentro do nosso coração, que venha nos contaminar, que venha tirar os nossos propósitos do nosso alvo. E o versículo 15 diz: a porta da fonte. Essa porta ficava próxima à fonte de Gion, que fornecia água para toda a cidade de Jerusalém, e na entrada da cidade de Davi, perto do tanque de Siloé. Aquele tanque que o Senhor Jesus mandou aquele cego de nascença lavar os seus olhos. Quando o Senhor encontrou com os discípulos, viram de longe, procurou que tinha pecado. Se eram os pais, se era ele para ter nascido cego. E o Senhor disse que nem ele, mas era para a glória de Deus. Foi quando o Senhor untou a terra ali com a saliva, passou os olhos dele, mandou ele lavar no tanque de Siloé. Na consagração dos muros, o povo subiu sobre a muralha perto da fonte, a porta da fonte, para louvar a Deus, contemplando a restauração da cidade de Jerusalém. Como que diz Neemias, capítulo 12, Neemias 12, e o versículo 12 e o 37 de Neemias, e 12 e 37 diz assim: indo assim à porta da fonte, de defronte deles, subiram a escada da cidade de Davi, pela subida do muro, desde cima a casa de Davi até a porta das águas da banda do Oriente. No dia que foram consagradas as muralhas, foi neste local que eles montaram ali para agradecer a Deus. O rei Ezequias fez um muro de proteção ao redor da fonte de Gion. Era ali para combater acesso aos inimigos que vinham sitiar ali Jerusalém. Capítulo 33, segundo livro de Crônica, e também vamos ler o 32 e o 30. 32 e 30 diz: também o mesmo Ezequias tapou o manancial superior das águas de Gion, e o fez correr por baixo para da cidade de Davi, porque Ezequias prosperou em toda a sua obra. Isso para ela fosse avista, porque ela não fosse avistada pelos inimigos e nem servisse de alimento para eles, porque a água era escassa naquela região, e ele fazendo isso, eles não tiveram acesso. Aqui o versículo 14, 33. E depois disso edificou o muro de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Gion, do vale, e a entrada da porta do peixe, a roda até Ofel, levantou muito alto, e também pôs oficiais valentes em todas as cidades fortes de Judá. Essa porta da fonte, ela era importante porque aonde jorrava água para alimentar. Mas dessa porta da fonte, nós sabemos que dela produzia a porta das águas. Bem ligada a ela tinha a porta das águas. E essa porta das águas ficava próximo, como eu falei, da porta da fonte da cidade. E essa água era encanada, aquedutos, e alimentava toda a cidade. Todos os dias as pessoas precisavam ir buscar água suficiente para a sua família. A porta das águas, ela foi restaurada pelos servos do templo, pessoas consagradas a Deus, pessoas que foram consagradas para esse trabalho. Se nós ler aqui Neemias 3 e 26, vamos ver aqui, os netineus que habitavam em Ofel
até defronte à porta das águas, para o oriente até a torre alta. Então, que foi edificada por eles. E essa porta, ali havia torres perto dessa porta, porque ali estava a principal riqueza da cidade, que os inimigos tomassem, teria sustentado e eles não tinham enfraquecido. Mas como não havia, eles não tiveram força. Por isso ela é também chamada de porta de Efraim, porque significa prosperidade. Foi próximo à porta das águas que Neemias reuniu o povo para ler as Escrituras, lá do capítulo 8 de Neemias. Foi de frente a essa porta. Também por onde o povo subiu para consagrar os muros de Jerusalém. A porta das águas, ela representa a palavra de Deus. Ela representa a palavra de Deus, nos lava, nos limpa de todo mal. Ela também nos sacia com verdades através do Espírito Santo, para que santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra de Deus. Foi o que Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 5 e no versículo 26, ele diz que nós fomos lavados pela palavra, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. A palavra de Deus, ela tem esse poder de nos purificar. Tudo que existe no céu, bem como na terra, o qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Vamos ver o que Pedro diz na sua segunda carta, capítulo 3 e o versículo 5. Eles voluntariamente ignoraram isso, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste. Então, quando Deus criou tudo, que Ele formou os céus e a terra, foi tirado da água, porque tudo era água, mas Ele fez o firmamento sobre a água. Por isso, essa porta representa a palavra de Deus, que nos lava e que nos purifica. A palavra, essa porta aqui, é uma figura bastante forte, como eu falei, da palavra de Deus. Ela nos mata a sede espiritual e limpa-nos de todo o pecado e vivifica-nos a nossa alma. Vamos lá para o Salmo 119. Salmo 119, 50. E isto é a minha consolação na minha angústia, porque a tua palavra, o que ela fez? Me vivificou. Ou seja, o homem estava morto, e a palavra de Deus, ela trouxe vida. A palavra de Deus, ela traz vida para nós. A palavra, ela alimenta a nossa alma. E às vezes tem pessoas que andam sedentas, né? Em vez de matar a sede, alimentar, procura saciar a sede em outros lugares, e a palavra de Deus, ela tem esse poder sobre as nossas vidas. Muitos já não recorrem mais a essa fonte, e o resultado é sequidão espiritual. Preferem as cisternas rotas deste mundo, conforme nós vimos aqui em Jeremias, capítulo 2 de Jeremias, e o versículo 12, Jeremias, versículo 13, diz assim:
porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram um manancial de quê? De águas vivas, e cavaram cisternas rotas, que não retêm águas. Aqui o Senhor falando que o povo deixaram de ouvir a palavra dele, deixaram de seguir o Senhor em busca de cisternas que ela não sustentava águas. Chegava muito a ver, está vendo no interior, aquele sistema cacimbo que chegou o verão seco, não tem água. E aqui ele deixou essa fonte, eles trocaram essa fonte por cisterna. E aqui cabe a nós refletir: temos bebido desta água que dá vida, desta água que sacia a nossa sede? E eu creio que todos nós bebemos dessa água, é a razão de nós estarmos aqui, porque Jesus é a porta da vida eterna. Ele também é essa fonte que sacia a nossa sede. Bendito seja Deus. Havia a porta de Mikfade, ou a porta da guarda, que essa porta também era localizada lá do seção nordeste de Jerusalém. A porta da guarda, o que tudo indica, ficava adjacente do templo. Ela faz nos lembrar a guarda dos preceitos divinos. E o Salmo 119, ele nos chama a atenção no versículo 112 do Salmo 119, versículo 112, diz: inclinai o meu coração a guardar os teus estatutos para sempre, até o fim. Porque aqui não adianta guardar por um período de tempo, é guardar até o fim. Quando a muralha restaurada de Jerusalém foi consagrada, uma parte do povo caminhou louvando sobre os muros e pararam sobre a porta da guarda. Chegaram à porta da guarda e eles pararam, para então se encontrar com a frente do templo. Estava agora olhando para o templo. A porta da guarda, o que ela representa para nós? A porta da guarda representa a vigilância que precisamos ter em nossas vidas. Ficar sempre atento à presença do Senhor. Estamos sempre atentos à presença do Senhor nosso Deus. No Marcos, Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 14, e o versículo 38 diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, por isso que nós temos que ter vigilância, para nós não deixarmos ser levados por ela, para não deixar que a carne venha atrapalhar a nossa vida espiritual, nossos desejos, as ambições, o egocentrismo, venha atrapalhar a nossa vida espiritual. Uma das coisas que precisamos vigiar sempre é a porta dos nossos lábios. Vamos ver o que diz o Salmo 141. Salmo 141. E o versículo 3 diz assim: põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Aqui é uma oração pedindo ao Senhor que ajudasse ele vigiar nas palavras. O que eu estou falando pode contaminar a minha vida espiritual. As minhas palavras, eu posso ter prejuízo com o meu falar.
E ele aqui está nos alertando quanto a esse. A vigilância, ela é fundamental na nossa vida. Porque às vezes, meus amados, nós temos uma vida de oração. Oramos, mas esquecemos de vigiar. A oração, ela é importante, mas acompanhada da vigilância. Devemos nos colocar como atalaia do Senhor, sempre vigilante. Aqui o profeta Ezequiel, capítulo 3, versículo 16. E sucedeu que ao fim de 7 dias veio a palavra do Senhor me dizendo. Aqui ele tinha colocado como uma espécie de um atalaia, buscando uma resposta do Senhor. E Deus a concedeu. Então, no momento que nós estamos buscando algo do Senhor, nós precisamos ter o cuidado com a nossa vigilância. O que nós falamos? O que nós falamos vai trazer prejuízo. Vou matar, às vezes, um irmão com palavras. O que nós comentamos acerca de alguém não vai trazer prejuízo. Porque é ruim quando você bebe água suja. O bom é beber água limpa. Beber água limpa é você na fonte da informação. Você fala, fulano, é verdade que isso está acontecendo? Porque o comentário está aí. E a pessoa, com a sua sinceridade, ele vai dizer se é verdade ou não. E às vezes não temos este cuidado de saber da verdade. Então, a porta da guarda é importante. Nós temos o cuidado com a nossa vigilância. Porque pelo nosso falar, nós podemos ser absolvidos, podemos ser condenados. Então não tenhamos o cuidado. Essa porta é muito importante. A porta da guarda, a vigilância. E a porta do cavalo? Porta dos cavalos. Porta dos cavalos era o local onde o exército entrava na cidade e de onde se organizava para sair para as batalhas. Esta porta foi restaurada pelos sacerdotes, que abençoaram Jerusalém como lugar de vitória. Está lá no capítulo 3, versículo 28 de Neemias. Os cavalos também eram usados para levar cargas e tudo que fosse pesado. A porta do cavalo representa as batalhas que enfrentamos em nossas vidas e todo o peso que carregamos dia a dia. Peso da responsabilidade. Às vezes a pessoa elogia, às vezes a pessoa toma aquilo como saciar o ego, e isso faz aumentar um peso. Por isso devemos levar o fardo que Jesus nos deu. Aí eu pergunto para os irmãos, o fardo que Jesus nos deu, ele é pesado? A Bíblia diz aqui, Mateus 11, 28, que diz que vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Às vezes a pessoa está carregando um fardo pesado sozinho. Lance ele sobre Jesus. Lance o fardo sobre ele, que ele vai aliviar esse fardo pesado que você está carregando. Compartilhe com ele. Ao versículo, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Desde que você lança ele sobre Jesus. Não fica carregando sozinho, não. Divida com Jesus. Agradecendo e dizendo, bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. Vamos ver aqui diz o salmista no Salmo 68. Salmo 68 e o versículo 19. Está aqui esse versículo. Bendito seja o Senhor que deu de dia em dia nosso cúmulo de benefícios. O Deus
que é a nossa salvação. Então, Deus, devemos agradecer pelos benefícios que Ele tem nos feito. Devemos ter sempre grato ao Senhor. A palavra de Deus nos diz que não teremos batalha, mas que o Senhor sempre estará conosco, nos concedendo vitória. Ele não diz que nós não temos batalha, mas Ele está sempre conosco, nos concedendo vitória. Porque se não tivermos batalha, não tiver luta, como é que nós temos vitória? Eu fico preocupado com esses ministérios que pregam o paraíso na terra. Que nós não podemos passar por nenhuma aflição. Que nós não podemos passar por nenhuma dor de cabeça. Isso não é o evangelho do Senhor Jesus. Isso é heresia. Porque o evangelho, nós temos luta, nós temos aflição, mas também temos a garantia de que o Senhor, Ele está conosco todos os dias. Bendito seja Deus. E essa porta oriental, eu só vou fazer aqui a rápida aplicação, o horário já não permite. Essa porta oriental, ela ficava próximo do templo, e acreditava-se que foi uma porta que Jesus entrou em Jerusalém, em um jumentinho, passou por essa porta. E o profeta Ezequiel viu os querubins na porta oriental, lá do capítulo 10. Ele profetizou, então: o homem me fez voltar para o caminho da porta e deixar o santuário, quando ele teve que ir com o Senhor, lá em Ezequiel 44. Hoje, quando se contempla os muros de Jerusalém, de frente à porta, ao Monte das Oliveiras, pode-se ver uma grande porta fechada. Provavelmente era em outro formato no tempo de Neemias, essa porta. E depois foi reformulada. Existe profecia acerca dessa porta, que está lá em Zacarias, capítulo 14, e o versículo 4. Ele diz assim: e naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e outra metade dele para o sul. Aqui o dia que Jesus descer com a igreja, para libertar o povo de Israel da perseguição do anticristo, e implantar seu governo milenial. Então, o Messias, ele diz que é relacionado ao Messias neste local, que foi um dos lugares mais frequentados pelo Senhor Jesus, foi exatamente este lugar. Se nós olharmos aqui Lucas, capítulo 22, e o versículo 39. E saindo foi como costumava ao Monte das Oliveiras, e também o seu discípulo o seguia. Quando Jesus subia aos céus, estava de frente para esta porta, a porta ali no Monte das Oliveiras. A porta oriental é chamada hoje de Porta Dourada, porque as pedras da muralha, ela pega o reflexo do sol. Os muçulmanos que invadiram Jerusalém, por séculos, fizeram um cemitério neste lado da cidade, e no lado de fora dos muros. Por isso os judeus a fecharam por considerar lugar impuro. Essa porta, ela foi profanada, então por isso os judeus, eles isolaram esta porta. Esta porta representa a profecia e o cumprimento da palavra de Deus. Todas as promessas do Senhor são para nossas vidas. Voltamos aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Capítulo 2 e o versículo 39. Porque a promessa vos diz a respeito a vós, aos vossos filhos e a todos que estão longe, tantos quanto Deus, Senhor, chama. Então essa representa esta promessa. Aprendemos aqui que
essas portas de Jerusalém, tenhamos aqui o discernimento de todos os momentos das nossas lutas e provações, para que sejamos sempre sábios. Em meio a todas as situações, nós temos sabedoria. As crises, apesar do seu desconforto, sempre nos tornam mais sábios espiritualmente. Foi o que aconteceu com Neemias, que escreveu esse livro. Então, Neemias, de todas as aflições, Deus concedeu a ele esta sabedoria. No momento do desespero, da situação da crise, ele foi buscar a direção de Deus, e Deus concedeu, e ele restaurou os muros. Esse muro também representa as nossas vidas. Precisamos ter o cuidado para não dar brecha ao inimigo, como nós falamos na introdução desse ensino. Tenhamos o cuidado. Então, essas lições preciosas dessas portas, e possamos colocar em prática nas nossas vidas. Amém, meus amados? Que Deus continue nos abençoando e falando aos nossos corações.